might not know why, we might not know how, but baby tonight we're beautiful. Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada, questão da FUVEST, primeira fase 2020, física, questão de óptica. E ela diz o seguinte: no dia 10 de abril de 2019, a equipe do Event Horizon Telescope, EHT, Telescópio Horizonte de Eventos, divulgou a primeira imagem de um buraco negro, localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 quilômetros. A gente vai precisar. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular, que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. Daqui a pouco a gente vê o que é isso. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio, medido em radianos, como função do seu diâmetro para ondas luminosas de comprimento de onda de 1,3 milímetros, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos dos gráficos, do gráfico. Bom, observa, como sempre eu digo, você quando vai ler um gráfico, não foque no miolo. Primeiro você se concentra em entender os eixos. Então esse eixo você pode ver que está em potências de 10, né? Potências de 10. E aqui está a resolução angular em radianos. Então aqui está a resolução, isso aqui é em radianos, a resolução angular. E aqui é o diâmetro efetivo do telescópio, que vai aumentando em quilômetros, que vai aumentando. Ou seja, quanto maior o diâmetro, menor é a resolução angular, ou seja, o objeto, os dois objetos podem estar mais próximos que você ainda consegue ver. Vou falar sobre isso já já. Sabe-se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia, para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5 vezes 10 elevado a 20 quilômetros, indique o valor mais próximo do tamanho do pixel. E aí vem as opções. Ok, vamos entender aqui os pontos mais delicados. Primeiro, vamos entender o que isso aqui confunde muita gente. Resolução angular. O que é resolução angular? A mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. Tá? Como que eu posso pensar nisso? Imagine que tem dois objetos aqui. Um aqui, um aqui. E eu estou observando eles aqui, meu olhinho. É fácil ver que eles são dois objetos, porque eu tenho até que virar o pescoço aqui. Tão perto que eles estão, né? Um está aqui e outro está aqui. O raio de luz vem com essa abertura aqui, esse ângulo θ. Esse ângulo é o que corresponde à separação angular entre dois objetos, certo? Agora imagine que eu vou afastando. Eu estou bem. Como você vai analisar isso, normalmente você se coloca bem no meio entre os dois, né? Digamos que eu vou andando para trás nessa linha aqui que, que passa bem pelo centro da linha que liga os dois. Seria como se fosse uma mediatriz aqui. Uma mediatriz de quem? Dessa linha aqui que une os dois. Então vamos lá. Se eu trouxer o meu olho mais para cá, se eu for para mais longe, já pode observar que os raios que vêm aqui dos dois objetos, de vermelho, você pode observar que o ângulo aqui é menor, já é menor. Até que se eu vier muito para trás, se eu prolongar aqui, de azul, se eu prolongar aqui e vier para muito longe e fizer as linhas que liga os dois, você já pode observar que esse ângulo vai ficando mais apertadinho. Vendo? O ângulo vai ficando mais apertadinho. θ2, θ1, θ3, ele vai ficando menorzinho. Ou seja, até que esse ângulo vai ser tão pequeno, se eu estiver muito longe, vai dar a sensação que os dois objetos são um só. Eles misturam. Então, se a distância entre dois objetos distintos for muito pequena,
Ou, se eu estiver muito longe deles, essa abertura for muito pequena, a sensação que se dá é que eles viram um borrão só. Você não consegue mais identificar como dois objetos. Você vira um ponto só no espaço, vira só um ponto, vira um objeto só. Tá? Então, essa é a ideia de resolução angular. Então, quanto maior o diâmetro, por exemplo, 10 a sétima, eu consigo observar objetos que estão com uma abertura bem pequenininha. Então, quanto maior o diâmetro do telescópio, eu consigo enxergar mais longe, porque quanto mais longe a abertura, o ângulo para chegar até lá, aqueles dois pontos, fica menor. Então, eu tenho que aumentar o diâmetro, porque daí eu consigo diferenciar dois pontos com uma abertura pequenininha. Então, essa é a ideia. Quanto maior o diâmetro, mais longe eu consigo enxergar com maior resolução, que eu consigo enxergar dois pontos como dois pontos. Você perde resolução, o quê? Quando dois pontos vira um só. Você perde informação, perde a resolução. É a mesma ideia que se usa em pixel de televisão, a ideia de que quanto mais pixels a imagem fica mais definida. Por quê? Porque você consegue separar dois pontinhos que são duas coisas diferentes, enquanto uma com menos pixels ia ficar uma coisa só. E você ia perder informação de que eram duas coisas distintas. Então fica menos definido, fica mais borrado. Tá? Então, essa é a primeira parte, resolução angular. E aí, ele fala a distância da Terra e que é o tamanho de um pixel. Ele fala que um pixel é a distância mínima, que eu expliquei agora, entre dois pontos. Então, vamos pegar aqui um pixel. Eu vou pegar dois pontos, que nem eu fiz lá, certo? Como se fossem dois pontos distintos na galáxia onde foi fotografado o buraco negro. Tá aqui, essa distância entre eles é, que ele chamou de um pixel. Tá? Eu vou chamar essa distância de D. Eu vou fazer aquele eixo central e aqui vai estar o planeta Terra. A essa distância, que é gigantesca, você pode considerar o planeta Terra como um ponto, tá? Que é onde está o observador. Que nem eu fiz aquele exemplo lá. Então, esse ângulo aqui vai ser bem pequeno. Aqui eu fiz até meio grosseiro, é bem menor, né? Eu fiz um pouco mais grosseiro dessa abertura grande para poder ficar visível, senão ia ficar tão apertado aqui que eu não tinha conseguido nem olhar. E aqui está meu ângulo de resolução, tá? A gente sabe que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, que eu fiz para essa linha horizontal é quem? Vou chamar de dzão, que é a distância que a Terra está da galáxia, que é os 5 vezes 10 a 20 quilômetros, certo? Esse ângulo aqui, que eu marquei aqui, é o ângulo chamado de θ, que é o ângulo de abertura. E essa distância aqui eu chamei de Dzinho, que é a distância entre dois pontos, que eu ainda consigo ver que são dois pontos distintos, que é um pixel. Menor que isso, vai borrar na minha imagem. Tá? Então ele quer saber qual é essa distância aqui que eu chamei de D. Como quase todo exercício de óptica, pelo menos os mais complicados, você acaba resolvendo por geometria plana. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois triângulos retângulos, não é? Como eu peguei esse eixo principal, que vai do ponto médio. Ah, professor, podia ser só desse jeito? Não, você podia pegar a Terra aqui e fazer um raio vindo, fazer ela linearmente com esse aqui, e fazer um raio vindo aqui, outro raio ali. Vai ser um raio, por exemplo, você podia pegar aqui na frente desse ponto e ligar dois raios ali, vai ter um outro triângulo retângulo. Acho que até o cálculo seria mais fácil. Mas eu aconselho você entender melhor ângulo de abertura, que é a abertura que vai diminuindo à medida que o objeto fica mais longe, vai fechando, e aí você não com dois objetos você consegue mais perceber que são dois, a fazer assim, pegar a Terra e colocar no eixo principal, tá? Então, dessa forma aqui, o que, que eu tenho? Tenho dois triângulos retângulos idênticos, porque eu peguei essa linha perpendicular no meio e pus a Terra ali, e os dois pontos que eu escolhi estão aqui, de tal forma que fizesse uma linha. Eu podia escolher quaisquer dois pontos. Escolhi dois pontos em que bem o ponto central entre eles está linearmente direcionado na Terra. E aí divide esse triângulo em dois. Aqui vai dar θ sobre 2 e aqui vai ser θ sobre 2. Primeiro passo é quem é esse θ? Por que eu preciso do θ? Porque se eu tenho um triângulo retângulo e tenho essa medida aqui que é o dzão, e eu quero essa aqui, ó, porque esse pedaço quanto é? Se dividiu no meio, tudo é d, cada metade é d sobre 2. Então, se eu olhar para esse triângulo retângulo de baixo, eu tenho o cateto oposto ao ângulo θ sobre 2 e tenho o cateto adjacente, que é o dzão. Então, dá para resolver essa questão por
tangente. Tangente de θ sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é d sobre 2, dividido pelo dzão. Dzinho é o que eu quero. Dzão eu tenho, falta o θ, tá? E aí eu resolvo a questão. Então, entenderam qual o raciocínio que você tem que fazer numa questão? Você tem que ir até ver onde você tem que chegar. Eu preciso, quem é o tesouro? É o Dzinho. Aí eu descobri um caminho aqui, é passando por esse triângulo retângulo. Só que para fazer tangente, eu preciso antes passar num outro lugar, né, e pegar o meu θ. Aí você lembra, ele te deu um gráfico, né? Vamos voltar lá para o gráfico? Aqui no gráfico ele diz qual é o raio, o diâmetro efetivo, e te deu um gráfico, aqui no texto ele fala de diâmetro efetivo, e o gráfico é de diâmetro efetivo por resolução angular, que é o θ. Então vamos entender esse diâmetro efetivo aqui, ó. Isso aqui tem potências de 10, né? Então vou escrever em potência de 10 e quilômetros. Então deixa em quilômetros, 12.700, e escreve em notação científica, 1,27 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Eu andei 4 casas para trás, ou seja, dividir por 10.000, aqui eu multiplico por 10.000, 10 a quarta quilômetros. 1,27 vezes 10 a quarta. O 1 vezes 10 a quarta está aqui. 1,27 vai ser um pouquinho na frente. E aí você olha, tem aqui um ponto que ele cruza uma linha horizontal e está um pouquinho depois da 10 a quarta. A FUVEST não dá ponto sem nó, tá? Então, provavelmente ela quer que você use esse ponto aqui, porque ele encaixa aproximadamente no 1,27, porque aqui já seria o 10 vezes 10 a quarta, né? Que é o 10 a quinta, e aqui é 1 vezes 10 a quarta. Então, o 2,7 vai estar em 1/4 mais ou menos da distância. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Opa! Eu vou até puxar daqui já, ó. Aqui vai ser 1,27 vezes 10 a quarta, corresponde a 1 vezes 10 a menos 10 radianos. Achei o θ. Achei o θ, matei a questão, né? Porque só precisava ela, ou não matei. Vamos ver o que acontece? O θ é 1 vezes 10 a menos 10, voltando lá, 1 vezes 10 a menos 10 radianos. Então, vamos trocar aqui. Tangente tangente de 1 vezes 10 a menos 10 sobre 2, né? Que é θ sobre 2. Aqui é como se fosse d sobre 1, correto? Então é dzinho sobre 2 vezes 1 sobre dzão. Continua. Tangente 1 sobre 2 é 0,5. Então esse é tangente de 0,5 vezes 10 a menos 10. Aqui é 10, gente. Está parecendo um 7, mas é menos 10. 0,5 vezes 10 a menos 10. E aqui vai ficar dzinho, que é o que eu quero, sobre 2dzão, que é 5 vezes 10 a 20. Certo? Observe que eu estou colocando em quilômetros, dzinho já vai dar em quilômetros. Ajeitando mais um pouquinho, eu vou ter que a tangente, aqui eu vou colocar em notação científica, vai ficar 5. Passei para lá, multipliquei por 10, divide por 10 aqui. Então fica 10 a menos 11, igual a dzinho sobre 10, 2 e 5, 10, vezes 10 a 20. Agora vem a grande sacada que a FUVEST adora. Você fala, meu Deus, como que eu vou descobrir a bendita tangente de 5 vezes 10 a menos 11 radianos? Nunca, não cabe não tem na minha tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Só que aí a FUVEST adora uma informação que muita gente esquece. Para ângulos muito, muito pequenininhos, muito, muito pequenininhos, tipo 5 vezes 10 a menos 11, que é 0,00000000000 10 zeros e um 5. A tangente para ângulos muito pequenos, vou colocar aqui, ó, para θ, vou colocar até em vermelho, para você não esquecer nunca mais. Para θs, para valores do ângulo muito pequenos, a tangente do ângulo tem um valor aproximadamente igual ao próprio ângulo. Então, tangente de 5 vezes 10 a menos 11, eu posso simplesmente esquecer a tangente e escrever como 5 vezes 10 a menos 11. Passa isso aqui multiplicando, fica 10, aqui é 10 vezes 10 a 20, que dá 10 a 21, igual a Dzinho. E para matar, golpe fatal, 5, 10 a menos 11 com 10 a 21, 5 vezes 10 a décima quilômetros é a distância que tem que ter 2 pontos ali na galáxia para que eu identifique como ainda 2. Um pouquinho menor que essa distância vai grudar e eu vou perder a informação de que são 2 pontos distintos. Para ter uma noção, 5 vezes 10 a décima, aquilo lá é muita coisa. Mesmo assim, você consegue tirar uma foto. Por quê? Porque o buraco negro é muito gigante, é muito grande, certo?
Só para entender mais um detalhe, uma última adenda aqui, ó. Então a resposta é D. E talvez ficou uma dúvida de como que é esse diâmetro, como que foi isso. Não sei quem acompanhou as notícias, mas rapidamente aqui está o planeta Terra, certo? E aqui vai estar o buraco negro, né? Vai estar, ele é maiorzão, né? Só que está bem longe. Tem vários satélites espalhados pelo planeta Terra todo, e a Terra vai girando, certo? Esses satélites foram unidos por computação, né? Eles foram de forma de um link, e as informações, aí vai vindo informação luminosa do buraco negro, não do buraco negro em si, né? O que a gente fotografou que apareceu em volta é o disco de acreção, que é o material que ele está devorando, alguma estrela que ele está engolindo, alguma coisa assim que deixa aquele resto de alimento, digamos assim, aquela energia, por ele estar se alimentando daquela matéria ali em volta, brilhante, que é ela que emite luz, porque a luz, quando está bem próximo do buraco negro, ela não chega, né? Ela é engolida pelo buraco negro, mas aqui ainda está uma certa distância, ela ainda chega até os nossos olhos, chega até o telescópio. Então, ao longo de muito tempo, de vários dias, telescópios do mundo inteiro foram pegando essas informações, processou todas, juntou todas em uma só para formar aquela imagem. Então, são vários telescópios juntos que você conecta por internet, por conexão, por computação, e eles trabalham como se fossem um só. Essa é a ideia do EHT, tá? Que é um telescópio que, de forma efetiva, ele é como se ele tivesse o diâmetro do planeta Terra inteiro, por causa das localizações onde estão os telescópios instalados pelo mundo. Tá? Só mais esse adendo aí de informação, que pode cair alguma outra questão que use esse conceito. Espero que tenham gostado, uma questão bem interessante, média para difícil, da FUVEST primeira fase, e até nossa próxima resolução comentada.